É isso aí, galera. O Autoctanagem Brasil chega ao seu 18º episódio da saga Sem Fim. Hoje nós teremos os nossos representantes de sempre e uma participação pra lá de especial. Vou dar uma dica. Vamos lá. O nosso participante especial de hoje, ele trabalhou no Lance entre 2002 e 2003. No Infoglobo também em 2003. Ele foi repórter do Sistema Globo de rádio entre 2004 e 2007. E atualmente ele é repórter e apresentador na Rede Globo de televisão. Por enquanto tá um pouco difícil, mas eu vou dar uma dica agora que vocês vão acertar quem é. Ele foi considerado o muso da Copa do Mundo de 2014. Sim, senhoras e senhores, hoje temos a ilustre presença de Marcelo Correge. Marcelo, boa noite e muito obrigado por participar com a gente. Boa noite, galera do Autoctanagem. Olha, um prazer participar do podcast de vocês. Sempre digo isso, acho que todo movimento em prol do automobilismo e da Fórmula 1, da divulgação dos esportes de velocidade, ele é super válido e ele precisa ser feito, propagado em progressão geométrica, para que a gente possa ter muita audiência, cobertura em loco e a força do automobilismo de base do Brasil voltando ao que era no passado. Oh, perfeito, Marcelão. E vamos dar boa noite aí para Luizão, para o nosso amigo Rui Vargas e para o nosso William Rodrigues. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que rolou no GP da Malásia e vamos falar também expectativas para o GP do Japão e tirar umas dúvidas aí com o Marcelo Correge, tirar umas curiosidades, ele contar umas histórias legais pra gente aí. Beleza? Beleza. Então, vamos começar então. Bom, o Grande Prêmio da Malásia começou quente. Logo na primeira curva aí, Sebastian Vettel se enroscando aí com Max Verstappen e acabou sobrando também, principalmente para Nico Rosberg. E aí, o que vocês acharam? Foi culpado pelo toque, Vettel, ou acidente de corrida, como muita gente está divulgando? Bom, primeiramente, boa noite Murilo, boa noite ao Luiz, boa noite ao Rui. Um grande agradecimento especial ao nosso amigo Marcelo Correge por ter aceito o nosso convite. Um abraço para o amigo do Autoctanagem Brasil. Sinceramente, eu achei que o Vettel foi culpado e não foi pouco não. Por quê? Ele foi otimista demais, ele quis se enfiar onde não dava, meio que impulsionado pela péssima largada do Verstappen de novo, sobrou pro Nico, o Nico caiu para 17º, teve que remar tudo de novo. Mas para mim, total e única culpa do Vettel. Boa noite, Murilo, boa noite, William, boa noite, Luiz, boa noite ao nosso convidado Marcelo Correge. Eu também sou da mesma opinião. O engraçado é que vocês já perceberam que existe ali uma certa semelhança, talvez, do que aconteceu no Grande Prêmio da Espanha, quando o Daniel Ricciardo fez uma manobra ousada por cima do Vettel, e o Vettel ficou naquele diálogo, né, falando com a equipe, poxa, será que ele pensa que está jogando ping-pong? Sabe, então, dessa vez o Vettel, acho que ele tentou ser um tanto quanto arriscado além da conta. Infelizmente, para mim também foi o culpado por causa disso, infelizmente, né, Vettel? Poxa vida, a Ferrari já não tá nas boas, você vai pronto uma dessa com a gente, rapaz? Eu sou o cara que venceu ano passado, poxa vida. Posso falar, gente? Posso dar minha opinião sobre o episódio? Por favor, Marcelo. Pode. À vontade. Então, olha só. Algumas coisas importantes. Acho que tecnicamente, observando a manobra, ponto de frenagem, velocidade ali da largada, posicionamento do carro na entrada da curva, eu acho que vai ser uma unanimidade de que o Vettel errou na manobra, que ele foi ousado demais, agressivo demais e que aquilo ali, até por isso, ele não reclamou como ele tem reclamado tanto de outras situações no passado recente, principalmente desde que ele foi para a Ferrari. O que levou o Sebastian Vettel a fazer um movimento imprudente daquele? Eu sou um fã em particular do Vettel como piloto, eu acho ele super técnico, ele tem uma capacidade grande de desenvolvimento de carro, de conseguir resultados, entender pistas rapidamente, e por isso aquela manobra é estranha, porque ele não costuma fazer aquele tipo de coisa. Mas o que o levou a fazer aquilo, tentar uma manobra tão arriscada? Primeiro, a picuinha do Max Verstappen, que todos os pilotos estão carregando um pouco, principalmente os de ponta de grid, especialmente o Vettel, depois do que aconteceu no Grande Prêmio da Bélgica, Spa-Francorchamps. Eu estava lá, eu vi a reação de todos eles de perto, eles ficaram extremamente incomodados com a atitude do Verstappen na pista e com o que o Verstappen disse posteriormente, falando, uma postura um pouco arrogante, falando que não vai mudar o estilo dele, enfim, que ele acha que está certo, e que ele tinha ficado com
raiva das Ferrari, entende? Então, assim, tem um pouco de revanchismo. Os pilotos, eles são passionais a esse ponto de tentarem devolver uma manobra em determinados momentos, e eu achei que o Vettel foi com muita sede ao pote ali, também por causa daquilo. E porque, no ano de 2015, a Ferrari teve um ótimo desempenho na pista da Malásia, e talvez ele entendesse que havia ritmo de corrida suficiente, né, pelo que ele viu no fim de semana, principalmente na sexta e no treino 3 no sábado, que ele poderia conseguir fazer uma corrida interessante. Aí nesse ponto, acho que com um pouco de otimismo demais por parte da Ferrari, porque definitivamente a pista de Sepang em 2015 não era a pista de Sepang que a gente viu semana passada. Recapeamento feito, curvas alteradas, a velocidade da pista foi completamente alterada, desgaste de pneus também, principalmente condição de temperatura. Por ser uma época diferente do ano, nós tivemos uma corrida com ambiente menos úmido e não tão quente quanto foi em 2015. Então, assim, a Ferrari, no meu ponto de vista, mesmo com os treinos consistentes que ela fez durante o fim de semana, não tinha possibilidade de vencer a corrida. Mas tudo isso passa na cabeça do piloto, e é realmente numa milifração de segundo que ele precisa tomar algumas decisões. Ali ele tentou enfiar o carro e acabou com a corrida dele em poucos segundos. Vimos um Vettel passional, guiando, né? Ele é passional nas palavras às vezes, mas guiando ele não costuma ser tão passional. Isso é surpreendente, mas foi isso que tirou da corrida, e até, enfim, acho que não tem muita discussão se ele foi culpado ou não do acidente. Eu acho que ele foi completamente culpado do acidente. Bacana, correto. É até legal você falar do Vettel, que você admira muito, e até já puxando para um próximo assunto, muitas pessoas também admiram o Vettel e admiram o Alonso, né? O Alonso apontado por muitos especialistas e não especialistas, né? Como o piloto mais completo do grid. Bom, o Alonso fez uma corrida fenomenal, né? O pessoal falou, pô, na primeira volta largou, andou consistentemente, acabou na 7ª posição. O que vocês acharam da corrida do Alonso? Vocês acham que já é um lampejo da Honda McLaren para 2017? Queria saber a opinião de vocês. Olha, Murilo, eu acho que sim, viu? Pode ser, porque foi a última ficha, né, de desenvolvimento, se não me engano. Foi essa, não foi? Foi, né? Então, e assim, o Alonso, ele mostrou que na largada ali ele ainda é o cara, assim, ele não tá deixando bater, né, a situação que ele tá passando na Honda, né, a McLaren Honda. E é isso, sabe, assim, ele tá guardando as cartas aí pra 2017. Eu vejo assim, que ele não vai parar a Fórmula 1. Vai 2017 ele vai jogar as cartas. Olha, eu acho assim, a última tentativa do Alonso chegar a ganhar alguma coisa na Fórmula 1, que querendo ou não ele tá beirando a aposentadoria. E um detalhe também que o Luiz falou da largada do Alonso, já na primeira volta ele estava na 12ª colocação, quer dizer, foi uma bela de uma largada. Tá certo, se beneficiou com os enroscos que tiveram na frente, mas já na primeira volta ele já estava na 12ª colocação, fez uma estratégia de corrida legal e conquistou aí a 7ª colocação, que foi acho que é a melhor corrida que a McLaren fez esse ano. Eu diria assim que realmente a gente pode perceber que a McLaren parece que está conseguindo, né, aos poucos, acordar daquela letargia que estava acontecendo no passado. Parece que realmente eles estão conseguindo se entender, parece que realmente as peças estão começando a se encaixar. McLaren realmente, aos poucos, vai conseguindo voltar a aprender a andar com as próprias pernas. Realmente é algo que a gente pode esperar alguma coisa a mais para o ano que vem. Eu não sei se o a mais, entre aspas, seria uma disputa por título. Eu ainda acho que não. Mas que vai conseguir voltar realmente a chegar agora nos pelotões que estão na frente, com certeza que sim. E o Alonso também merece nosso mérito pelo piloto que ele é, apesar de tudo que ele já falou e deixou de falar, tanto no rádio da equipe como para os repórteres, mas ele está fazendo o trabalho dele e parece que realmente ele não quer saber de se aposentar com o desempenho brilhante que ele teve agora. Eu acho que foi realmente muito motivante para o fã de Fórmula 1 e para o próprio Fernando Alonso que aconteceu na Malásia. Ver a McLaren sendo um pouco mais competitiva na mão de um piloto tão qualificado como o Alonso, na minha opinião, o mais talentoso do grid ainda,
dá um ânimo, assim, né? Porque a McLaren é uma equipe muito importante para a Fórmula 1 em vários aspectos. No aspecto comercial, porque ela tem muita torcida pelo mundo, na Inglaterra especialmente é uma equipe que chama muito a atenção. Ano que vem teremos mudanças substanciais de regulamento, e com o motor Honda demonstrando uma evolução nesse ano, mais a possibilidade da construção de um carro sob novos conceitos aerodinâmicos que vão dar mais velocidade de curva. A gente já tinha uma avaliação técnica, né, os meus pares ali da imprensa que são mais especializados na parte técnica, o Toby da Motor1 Motorsport, Automotor 1 de Esportes da Alemanha, o Jorge Piola, que faz muita coisa para autoesporte também, eles destacam desde o início do ano que o projeto da McLaren aerodinâmico é bem ousado, o que demonstra uma qualidade da equipe de aerodinâmica de Woking. Caso eles consigam manter esse padrão de excelência para a próxima temporada, com um regulamento com papel em branco na mão, que é tudo que um projetista de Fórmula 1 gosta, né? Mais uma evolução que parece evidente do motor Honda, mais um piloto tão talentoso quanto o Fernando Alonso, realmente eu concordo com vocês quando vocês falam que não é para ser campeão na próxima temporada, embora com um papel em branco na mão dos projetistas, tudo costuma ser possível, mas eu não acho que vai ser o caso da próxima temporada, mas certamente a gente vai ver o Fernando Alonso brigando por pódio na próxima temporada. Hoje, diante do quadro atual que a gente tem, essa é uma possibilidade real e é muito, muito interessante para o público da Fórmula 1, porque é uma equipe super tradicional que traz investimento, traz torcida, com um piloto que carrega também uma multidão atrás dele. Bacana, Correge. É legal você falar isso, né? Tá faltando um pouco essa disputa aí, isso tá muito mercêdico, né? Faz um tempo, teve muito eu costumo dizer que a Fórmula 1 é um esporte que historicamente é dividido entre poucas equipes, né? As disputas de títulos, se você for pegar a partir dos final dos anos 60, a Fórmula 1 ela foi muito marcada por teve mais temporadas divididas entre duas equipes, às vezes até uma só, do que temporadas com 3, 4 equipes, 5 equipes disputando o título. Essa é uma tendência de uma categoria que prioriza o desenvolvimento tecnológico, né, de peças de carro, enfim, eu acho isso positivo. Só que a gente tem a impressão, o público comum, quando eu lido, né, como eu lido com muita gente que não acompanha tanto, não é super fã como o pessoal do Autooctanagem, que acompanha também os podcasts, eu escuto muito o tipo de avaliação. A Fórmula 1 tá muito chata porque só a Mercedes disputa o título. Mas assim, aí eu sempre faço a ressalva. Na verdade, você acha que a Fórmula 1 tá muito chata porque não há um piloto brasileiro entre os pilotos da Mercedes. Porque na década de 80, quando a McLaren MP4/4, MP4/5 vencia todas as corridas, né? 15 de 16 chegou a acontecer, ninguém achava chato, porque o Ayrton Senna estava lá. Então, assim, existem temporadas chatas e temporadas chatas. Do ponto de vista de competição de equipes, essa temporada pode ser considerada chata. Sim. Do ponto de vista de qualidade de corridas e de disputa pelo título mundial, eu não posso julgar essa temporada uma temporada chata, assim, sinceramente. Eu acho que a temporada de 2015, sim, ela teve aspectos bem chatos. Assim. Agora, a de 2016, eu sempre costumo doutrinar os fãs menos assíduos de Fórmula 1 de que o que a gente está vendo não é definitivamente uma temporada chata. Bacana. E falando em temporada chata ou não, quem pode, talvez, ano que vem, além da Honda, lógico, desbancar a Mercedes, sempre falam da Red Bull, né? A Red Bull tem o Newey, a Renault já falou que os dados do motor 2017 são bons. E, bom, a gente está vendo os dois pilotos brigando, o Max Verstappen aí, que nem você falou, chegou colocando fogo na categoria, e tiveram uma linda, magnífica disputa, né, na Malásia. O Daniel Ricciardo se defendeu muito bem, o Verstappen atacou e acabou
o Daniel acabou conseguindo a primeira vitória, que já estava na hora esse ano, né? O que vocês acharam dessa disputa da Red Bull? O que vocês esperam da Red Bull pro ano que vem? Mandem ver. Olha, legal que não teve o famoso Multi 21 que teve na Malásia em 2013, né? Eita, esse foi danado, rapaz. Eu tava lá e foi sofrido esse aí, viu? Nossa senhora, fiquei com pena do Weber dessa vez, viu? Ninguém engoliu até hoje, mas o legal de tudo foi que os dois brigaram na pista, né? O Max Verstappen acho que não teve muito o que fazer, né? Ele, inclusive, se não me falha a memória, ele parou até antes que o Daniel Ricciardo. O Max Verstappen ele fez um pit na volta 27 e o Daniel Ricciardo, se não me falha a memória, na 21, quer dizer, o Daniel Ricciardo ele fez uma parada, ele colocou um pneu com um composto mais duro, né? Parabéns pro Daniel Ricciardo, nada mais justo, né? Compensando a vitória que foi tirada dele de Mônaco. Eu também vejo as coisas por esse lado também, porque muitas pessoas, por conhecer o estilo que o Verstappen tem dentro de uma equipe, chegaram até a questionar: nossa, mas será que o Verstappen por acaso chegou a obedecer ordens da equipe para que não acontecesse uma disputa mais franca, para que ele não fosse para cima? Eu não vejo a coisa por esse lado. Eu achei que a RBR ela deixou que ambos disputassem na pista. Eu achei muito bacana a disputa dele com o Daniel Ricciardo, realmente foi empolgante a gente ver. Muito tempo que eu não via dois RBRs brigando daquela maneira ali na segunda posição. E tanto é que eles não chegaram a priorizar ninguém, porque eu achei muito bacana da parte da equipe, assim que aconteceu o último Virtual Safety Car, o fato de ter trazido os dois carros praticamente ao mesmo tempo para os boxes para fazer o último pit. Então foi uma estratégia muito boa da RBR poder, eles souberam muito bem aproveitar o tempo que eles estiveram ali de bandeira amarela e conseguiram fazer com que ambos pudessem continuar a correr e assim marcar os pontos não só para eles, mas para a equipe também, que rendeu bastante essa boa estratégia deles. Eu vou fazer apenas uma ressalva a respeito da Red Bull por causa do Christian Horner e do Helmut Marko, por características de liderança que eles costumam trazer para a equipe desde 2010, né, quando a Red Bull conseguiu o primeiro título e a última vez que eu me lembro de ter visto batalhas abertas da Red Bull assim, em pista até o último fim de semana, em que realmente ficou muito evidente, pelos tempos de volta, a gente que vinha acompanhando, que o Max estava tentando se aproximar do Daniel Ricciardo e ele não teve desempenho suficiente para chegar nas últimas 3 voltas, em condições de ter uma briga de posições ali. Acho que se tivesse feito, né, os tempos todos, a briga estaria aberta e até pela personalidade do Verstappen ele iria para cima, seria uma coisa ainda mais bonita de se ver. Mas eu temo para o futuro em que a gente tenha, sei lá, duas equipes hegemônicas na Fórmula 1 na próxima temporada, com esses dois pilotos que são muito talentosos, e aí uma disputa um pouco mais aberta, né? Enfim, posições mais embaralhadas, Mercedes, Red Bulls e talvez Ferrari, enfim, que o Christian Horner e o Helmut Marko, por essa personalidade que eles têm e já demonstraram, controlarem demais ele. Hoje, inclusive, a manchete da Autosport o Christian Horner falando que poderia controlar uma possível disputa pelo título entre Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Controlar no sentido de fazê-los desenvolver o máximo possível, brigando entre eles, mas sem prejudicar a equipe. Algumas batalhas abertas que a gente viu do Hamilton com o Rosberg nesses anos, eu não consigo ver acontecendo na Red Bull, sinceramente. Assim, não vejo a batalha de 2014 da Bélgica acontecendo numa equipe comandada pelo Horner e pelo Marko. Não vejo a batalha da Áustria desse ano acontecendo também, nem a da Espanha. Enfim, eu acho que a gente vai ver essa disputa entre Ricciardo e Verstappen até um determinado ponto, tá? Que é certamente um ponto mais conservador em termos de administração da equipe do que o que permitem Toto Wolff e Niki Lauda pelo lado da Mercedes. Sim, e assim, eu vou comentar, todo mundo já falou aí da situação que foi a corrida, da disputa. Eu vou falar o seguinte: quero saber quem que vai ser o próximo cara que vai tomar champanhe na bota do Ricciardo. Meu Deus do céu, que coisa nojenta, hein?
E o Rosberg torceu o nariz, hein? Diz que ele foi tomar champanhe e torceu o nariz. Ele pegou a bota assim e falou, não acredito, não. Aquilo ali é muito nojento mesmo, né? Mas os australianos, eles são tradicionalmente gente do campo, assim, né? Que não tem muita etiqueta, não, né? Então, realmente, assim, pros outros entenderem, principalmente, a sorte é que não tinha nenhum inglês no pódio. Eu acho que o inglês não tomaria de jeito nenhum, assim, né? O Rosberg me surpreendeu muito, porque o Rosberg tem fama entre os pilotos e entre nós que cobrimos lá a Fórmula 1 de ser bem fresco mesmo com essas coisas, assim, sabe? Ele não costuma. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu já vi na Malásia, inclusive, saindo da Malásia uma vez, no aeroporto de Kuala Lumpur, o Rosberg com a Vivian, a mulher dele, os dois entrando num trenzinho, assim, de um terminal pro outro, né? Mesmo vagão que eu, e o Rosberg com aquela máscara pra... Todo mundo sem máscara, negócio de ácaro, enfim, de vírus e não sei o que, tá todo mundo na boa. Ele era a única pessoa dentro do vagão usando aquela máscara para se proteger dos vírus letais da Malásia. Assim. Então, lamentável, o Rosberg, ele é criado num apartamento. Ele é um baita piloto, mas ele é criado num apartamento. Aprendi uma nova. Criado no apartamento, aprendi uma nova. Precisa aprender algumas coisas com o pai, né, meu? Porque o pai é o oposto do pai, né? O pai é o macho alfa, charuteiro, sentava no capô do carro, botava as mulheres. Talvez por isso que ele não se entenda muito com o Keck Rosberg, não. Aquele bigodão imponente, imagina. O Rosberg é completamente o contrário. É como se falar numa outra gíria, né? Ele era o cara que ia na casa da avó empinar pipa no ventilador, né? Isso aí. Pessoal, eu vou puxar aqui um assunto aqui. Eu já vou puxar da Williams, vou falar do Felipe, do Bottas, e também já vou aproveitar que a gente vai falar do Felipe Massa. Vamos falar do Felipe Nasser também. Bom, primeiro, a Williams falou que foi um problema de eletrônica, né, no carro do Felipe Massa. O Felipe Nasser, com o que ele tem na mão, ele faz o que é possível, a meu ver. Mas uma coisa me surpreendeu, não sei se tivesse ocorrido problema no carro do Massa, o Bottas fez uma corrida muito boa, né? Acabou em quinto, andou sozinho, claro, tem que ser dito isso em grande parte da corrida. Ele ficou 2 segundos apenas à frente do Pérez, mas a Williams está decaindo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso também, do desempenho dos brasileiros e da Williams em si, que eu tenho uma paixão repreendida aí pela Williams. Bom, não é toda corrida, parece que a Williams me vem com uma desculpinha, com um probleminha, é estranho isso. Falando do Bottas, o Bottas ele deu 29 voltas com um pneu, se não me falha a memória, um pneu médio. Ele aproveitou bem o stint de pneu médio, se eu não estiver enganado, e fez uma parada só. Aí ele se beneficiou, né? Foi, enquanto outros partiram para a estratégia de 2 paradas, ele acabou se beneficiando parando uma vez só. Felipe Nasser, ele estava até que numa corrida honesta, pode-se dizer, na possibilidade da Sauber. Ele parou só porque um dos problemas mais crônicos na pista de Kuala Lumpur de Sepang, problema nos freios, aí já complica. Eu também vejo a coisa por esse lado. Infelizmente, a Williams é capaz de erros que até Deus duvida, tanto de um piloto como para o outro. Quando mostraram o onboard do Massa, logo que os carros saíram para fazer a apresentação, ele dando altas bombadas com o pé direito ali, e o carro não saia do lugar, eu falei, meu Deus do céu, não é possível uma coisa dessa, sabe? Aí depois ele ainda largou dos boxes, ainda tem um problema com o pneu furado, e o Bottas nesse caso ele foi bastante regular. Realmente, no caso da Williams, a gente não sabe até que ponto, qual vai ser o próximo previsto ou a próxima mancada que a Williams vai dar, e por esse lado a gente fica pensando quem que vai ser o mais azarado, eu diria assim, nesse sentido. E quanto à corrida do Massa, é que lança, ele está no finalzinho da temporada, a gente espera que ele ainda possa, na medida do possível, trazer bons resultados por ele para a Williams, é o que a gente realmente espera dele. O Nasser é aquele piloto que a gente percebe que tem os pés no chão, que tira leite de pedra da Sauber, aguardando naquele chá de espera, né, do que vem para 2017 com os novos investimentos na equipe, né, que foi comprada. Então o jeito é aguardar, mas que infelizmente não dá para além disso, isso infelizmente não dá. Eu achei que realmente a Williams cometeu mais uma vez erros primários, mas também eu quero acreditar. A Williams também, não sei quem foi que falou que gosta muito da Williams. A Williams, pra mim, é uma equipe muito querida. Minhas equipes preferidas da Fórmula 1 sempre foram Williams e Lotus, assim.
E Brabham, obviamente, mas assim, não existe mais, infelizmente, né? Minha última lembrança é aquela melancólica com o Stefano Modena. Mas a Williams, para mim, é uma equipe muito importante para a Fórmula 1, e eu quero acreditar que eles abandonaram o carro desse ano assim que eles tiveram todas as especificações do projeto para 2017. Concordo, isso é muito comum em Fórmula 1. Partindo desse ponto, a gente pode acreditar que a Williams não está aceitando o papel de diminuir perante outras equipes do grid, e sim pensando num futuro próximo para tentar dar um salto de qualidade, mais ou menos como aquele que aconteceu no primeiro ano dos motores V6 híbridos, em que eles tiveram um carro decente em termos aerodinâmicos, com a Mercedes com muita potência e um motor consistente, né? Eu gostaria muito que a Williams estivesse nesse caminho, e o Pat Symonds é um cara muito sagaz e ainda tem a caneta na mão para decidir esse tipo de questão, e quero acreditar mesmo que ele esteja fazendo algo desse tipo. Pena que vai ser, no meu modo de vista, para o Lance Stroll guiar. O Stroll tá chegando aí com uma carreta de dinheiro. Foi campeão, né? Recém-campeão, né? Pois é. A Fórmula 3 europeia, né? Ele é um piloto talentoso. Eu vi algumas corridas dele na Fórmula 3. Não dá para dizer que ele não tem talento. Mas, obviamente, ele está entrando na Fórmula 1 muito mais pelo dinheiro que o pai dele pode trazer, que é completamente acima do padrão até de pilotos pagantes da Fórmula 1 hoje em dia, do que propriamente pelo talento. Porque pelo talento, eu tenho até informação disso. Eu sei que na Williams, pela capacidade como piloto, o Felipe Nasser era o piloto... Na verdade, o favorito era o Sérgio Pérez, mas a Williams não tinha dinheiro para o Sérgio Pérez, né? Porque o Sérgio Pérez vai deixar de ser um piloto pagador para ser um piloto pago a partir da próxima temporada. E aí eles não tinham dinheiro para isso. Mas o segundo da lista deles era o Felipe Nasser. Espero que ainda haja uma reviravolta nesse caso, mas tudo leva a crer que vai ser o Lance Stroll. E o que 35 milhões de dólares não fazem, hein? Caramba. Pois é muita grana. Bom, pessoal, vou puxar agora aqui. Vamos falar dos postulantes que estão brigando pelo título aí, o Hamilton e o Nico. Bom, Nico fez uma corrida de recuperação, se deu bem, lógico, teve muita sorte, tomou uma punição idiota da FIA de novo, a FIA mais uma vez sendo totalmente obtusa com relação a punições. E o Hamilton, lamentável, é triste, tanto pra gente que gosta de Fórmula 1, independente pra quem a gente torce, tanto pro piloto, tá liderando, sabe que vai voltar a ponta do campeonato. Mas o que eu vejo assim é uma discrepância de comportamento entre os dois. Enquanto o Hamilton faz chilique, fala que pode estar sendo prejudicado, o Rosberg sempre que tem algum problema, alguma coisa, ele é muito mais maleável, muito mais... ele aceita, né? Posso ser assim. Se não aceita, ele não demonstra isso em público como o Hamilton. O que vocês acharam da corrida dos dois e o que vocês acham do comportamento, e pra vocês, quem vai levar a taça? Olha, que cá entre nós, Nico Rosberg, sorte de campeão. Endosso aquilo que você falou, Murilo. Punição estapafúrdia que a FIA deu pra ele. E outra, quando eu falo que é sorte de campeão, por quê? Na hora que ele foi ultrapassar o Raikkonen, que ele deu aquele toquezinho, ele deu a sorte, mas a sorte mesmo do bico do carro do Raikkonen tá batendo na roda, não bateu no pneu do carro dele. Olha, isso é sorte de campeão. E o Hamilton, sinceramente, saiu falando poucas e boas, acho que tá sendo vítima de complô. Eu falo, como diz a gente aqui no interior de São Paulo, o Hamilton ele rasgou, perdeu a razão. Sinceramente, ele perdeu a estribeira depois dessa. Realmente, eu também vejo a coisa por esse lado. O que mais impressionou no Nico é o que ele teve um poder de recuperação que em outras corridas, por exemplo, vamos citar uma, por exemplo, a do Canadá, em que ele acabou saindo da pista quando o Vettel e o Hamilton disputaram a primeira curva com ele. Eu lembro que naquela corrida eu via ele ainda na área de escape tentando voltar para a pista e vários carros passando por ele. Tá certo que não dá para comparar o circuito de Notre Dame, da ilha de Notre Dame, com o da Malásia, mas eu achei muito bacana a maneira como ele foi centrado, como ele pensou, não, vamos botar para quebrar, vamos recuperar, vamos nessa. Eu achei muito bacana. E a ultrapassagem que ele fez em cima do Kimi Raikkonen, foi uma coisa assim, eu diria instintiva. Foi instintivo demais a maneira como ele foi, tipo, eu vou mergulhar, agora vai, sabe?
Achei muito bacana, e também a FIA com essa punição também, eu achei bastante descabida. E ainda bem que foram só 10 segundos, né, gente? Ainda bem que isso não tirou o pódio dele. Então, de certa forma, ainda ficou assim. Agora, quanto ao Hamilton, realmente, eu estou começando a ver que o Hamilton parece estar regredindo no tempo. Parece que quando as coisas começam a dar errado para ele está começando a ter aqueles mesmos lampejos ali, que ele começa a ficar completamente perdido. E o pior de tudo é que não dá para ele falar: ai, Nicole Scherzinger, volta pelo amor de Deus, porque agora ela está namorando um tenista. Então não tem como ajudá-lo nesse sentido. Então, Hamilton, meu rapaz, por favor, volta para casinha, volta a ser aquele cara centrado, mas procura ter uma motivação a mais para ser tetra, meu garoto. Se é realmente isso que você quer da sua vida, mas realmente a coisa está começando a gringolar da parte dele. É imprevisível que vem agora na parte dele, se tratando o que vai sair da cachola dele daqui para frente. Só para explicar por que o Hamilton deu aquelas declarações completamente fora do tom depois da corrida, porque através da telemetria, os engenheiros da Mercedes, eles têm como perceber um estouro do motor de combustão, como aconteceu com o carro do Hamilton. Isso não é comum na Fórmula 1 de hoje em dia, porque, principalmente nas grandes equipes, porque elas têm todo o controle desse tipo de superaquecimento ou falha em alguma parte do motor de combustão, ou até mesmo nos motores, nas baterias de recuperação de energia, né, tanto térmica quanto cinética. Só um adendo, realmente foi surpreendente. Antes de você continuar, só um adendozinho sobre o motor. Motor recém-trocado, foi trocado na Bélgica. Pois é um motor de 2 corridas. Então, assim, é inverossímil aquele motor estar tão ruim a ponto de estourar do jeito que estourou no motor de combustão, né, que é a parte mais sólida do motor, né, a parte mais importante do motor. Mas aconteceu. E uma vez que acontece, é claro que pode dar aquela pulga atrás da orelha do piloto, falar assim: poxa, como é que eles não viram na telemetria os padrões do motor alterando e não me avisaram para passar para um modo de potência um pouco menor do que eles estavam usando? Porque teve isso também, né? A Red Bull, eu até tuitei isso durante a corrida, a Red Bull, o ritmo de corrida do Daniel Ricciardo era uma coisa impressionante, né? E Sepang é uma pista que tem retas longas, e o motor da Renault estava reagindo muito bem, mesmo com as limitações que a gente sabe que ele tem. Então estava pressionando o Hamilton. O Hamilton realmente estava tendo que andar no limite da Mercedes, que é um carro que nesses últimos anos não foi pressionado muitas vezes a andar no limite. Ele andou no limite ali naquela situação e o motor estourou. Sim. Por que a telemetria não avisou? Não sabemos. A equipe falou que foi uma falha, eles não conseguiram identificar isso e perderam o motor. A teoria da conspiração é sempre a pior forma de se enxergar, mas ela também não pode ser descartada, porque o mundo da Fórmula 1 é cheio de coisas difíceis de explicar. Eu não quero acreditar nisso, como não quis acreditar que a vitória do Vettel em Sepang no ano passado foi armada, como muita gente falou também, para dar um pouco de emoção para o campeonato, enfim, essas coisas que se falam. Mas os pilotos às vezes acreditam nisso. E o Hamilton, inocentemente, como se fosse um piloto jovem, foi para a imprensa e começou a falar aquele bando de coisa. Talvez a segurança, a autossuficiência de alguém que tem 2 títulos mundiais seguidos e os chefes de queixos caídos para ele desde o início dessa história dele com a Mercedes, né? Dá um pouco de segurança excessiva pro cara e o cara fala o que pensa. É uma pena ver isso. Mas que é interessante pro jornalista que escuta, o olho brilha quando o cara fala um negócio desse, viu? Mas eu acho que o Rosberg fez uma corrida sensacional de recuperação e teve todo o mérito de conseguir o resultado. E o Hamilton vinha fazendo uma corrida muito boa, mantendo o carro da Mercedes à frente das Red Bulls, apesar do ritmo de corrida impressionante, eu repito, da Red Bull durante o Grande Prêmio da Malásia. Bacana, legal. Correge, a gente sempre faz, depois das corridas, o piloto mitão e roda presa, né? O mitão, o nome já diz, e o roda presa também, né? Pra você, cara, quem foi o mitão e quem foi o roda presa do GP da Malásia? Roda presa, infelizmente, roda presa foi Sebastian Vettel, um piloto que eu gosto muito, eu admiro muito. O mitão,
Vamos lá, eu vou tentar fugir do óbvio. Eu vou no Fernando Alonso, então. Foi demais o que ele fez, assim, foi muito bacana. Bacana. E vocês, pessoal? Bom, vou acompanhar o Correge, vou acompanhar o relator. Para mim, o mitão da corrida foi o Fernando Alonso e pontuo também a corrida de recuperação do Nico Rosberg, que caiu lá para 17º com aquele enrosco com o Vettel na primeira volta e chegou na terceira colocação no pódio, mesmo com punição estapafúrdia. O roda presa para mim, caramba. Pra mim, aquela bizarrice que a Renault fez no treino livre. A gasolina jorrando e todo mundo olhando assim pro carro do Magnussen e esperando o carro explodir. E também pra mim, os roda presas pra mim foi o Vettel, aquela manobra estapafúrdia que ele tentou na primeira volta, e o Hamilton. Ultimamente ele tá falando demais e correndo de menos. Ele tá mais se preocupando com ele tá jogando pra torcida praticamente. Da minha parte, eu diria o seguinte: para mim, os melhores da corrida, para mim, é a RBR, que ele teve todo esse jogo de equipe em que conseguiu favorecer seus pilotos. O Daniel Ricciardo, por ter ganho, o Nico Rosberg, que fez aquela incrível recuperação, e o Max Verstappen. Acho que realmente são os destaques da prova. Agora, os roda presas, infelizmente, eu também faço coro com o Will e com o Marcelo, que seriam o Vettel, que realmente fez aquela lambança terrível logo na largada. Seria também, para mim, além do Hamilton, que infelizmente também, primeiro pelo estouro do motor e depois por tudo que ele ficou falando para a imprensa em cima disso, eu também incluiria a Haas, porque o Grosjean conseguiu perder o controle na última curva por causa dos freios, e bem no finalzinho da prova, o que me acontece? A gente vê justamente a roda dianteira esquerda do Gutierrez saindo em plena pista. Aquilo foi, assim, algo inacreditável de se ver, sabe? Foi tosco mesmo. Foi tosco mesmo, Marcelo. Nem a roda aguentou a ruindade do Gutierrez. Nossa senhora. Gutierrez, a gente chama ele lá internamente na Globo de Gutierrez. É um nome nada mais que justo. É verdade. E o Felipe Massa, né? Infelizmente, deu o erro de eletrônica, o pneu furou depois. Para mim, são esses os roda presas dessa corrida. Luizão, você? Então, o meu piloto roda presa vai ser o Vettel, pra mim, porque o que ele fez ali não tem perdão pra mim. E o mitão do GP da Malásia foi o Fernando Alonso. Pela largada, pela chegada em 7º lugar, né? Bacana. Bom, eu vou concordar também com a maioria de vocês. Teve erros de equipe, como o Will falou e o Rui. Renault pegando fogo, Haas perdendo roda, e pilotagem, o Vettel, que nem o Marcelo já falou, passional na pista, coisa que é difícil acontecer. Pra mim foram os roda presas, e dificilmente alguém tira o mitão do Fernando Alonso e do Daniel Ricciardo. Bom, a gente vai aproveitar um pouquinho o Correge aqui hoje, e a gente vai fazer algumas perguntas para ele aqui. O Interlagos passaram essas eleições, a gente não vai entrar em âmbito político de eleição, porque dá muito problema. Acho que até o final de semana a gente vai estar com um texto no blog falando sobre privatização de Interlagos. Mas a gente tem quem é de fora não sabe muito bem o que o pessoal pensa de Interlagos. Pra mim, Interlagos é um templo, é legal pra caramba, eu gosto muito de Interlagos. Eu tive a oportunidade de estar em alguns outros circuitos, mas pra mim Interlagos, acho que meio pachequista falar, é fenomenal. Correge, o que o pessoal acha de Interlagos? Diretores, equipes, Bernie Eccleston, FOM, Grupo Liberty, se puder falar pra gente um pouquinho sobre isso. Posso sim, Interlagos é vista como uma das pistas old school, que eles chamam, né? Que tem características que o Hermann Tilke, que meio que pasteurizou a Fórmula 1 com os circuitos modernos, ele não põe nas pistas mais hoje em dia, né? Trabalhar com grandes aclives e declives, retomadas, curvas de alta velocidade, freadas assim não tão bruscas quanto as das pistas mais modernas, né? Freadas que exigem um pouco mais da aerodinâmica do carro. Em termos de pista, traçado e conceito de pista de Fórmula 1, certamente está entre as 3 preferidas de quase todos os pilotos
e dirigentes, né, engenheiros, pessoas da parte técnica da Fórmula 1, tá? E de jornalistas que se interessam também bastante pela parte técnica, certamente. Interlagos realmente é uma pista que agrada muito a eles nesse sentido. Por outro lado, e tem um outro aspecto de Interlagos que é muito interessante também, que é o posicionamento, né, perto da represa de Guarapiranga. Assim, a gente tem a evaporação, né, a criação de nuvens específicas ali em cima da pista e de chuvas que só acontecem ali, enfim, tudo isso é muito interessante. Nem se fosse artificial, a chuva artificial que a FOM já tentou botar nos treinos aí, até em Abu Dhabi foi testado isso uma vez, não poderia ser tão interessante quanto em Interlagos, esse aspecto do molhado e do seco. Passando isso e deixando esse lado positivo de lado, vem o lado negativo, né, que Interlagos não consegue modernizar a sua estrutura de paddock, de boxes, de releitura da pista, né? Até de repente se pensou muito na mudança do setor dos boxes para que é hoje a reta oposta. Depois desistiram disso, enfim, mas foi algo que foi estudado no passado para facilitar um pouco a logística das equipes de Fórmula 1. Realmente a logística em Interlagos, ela é das piores da temporada, das mais difíceis de se lidar na temporada. As equipes não têm espaço para receber seus convidados, que são parte integrante da estrutura da Fórmula 1, porque trazem o dinheiro para a Fórmula 1, que a Fórmula 1 necessita para continuar sendo uma categoria de tecnologia de ponta. Então isso desagrada muito os donos de equipes e a FOM especificamente. Uma outra questão é a segurança, né? A região de Interlagos é uma região que é a cara do Brasil, né? Você tem a classe A e a classe DE convivendo assim com pouquíssimo espaço, assim, né? Basicamente no mesmo lugar. E isso assusta muito os estrangeiros até hoje. Eu lembro que em 2010 ou 11, eu não sei se foi 10 ou 11, que a assessora de imprensa da Toro Rosso foi sequestrada na porta de Interlagos. Isso causou um frisson no paddock, enfim, milhões de críticas. Até hoje as pessoas lembram muito disso, assim, o que é algo muito negativo. Mas eu também não vejo muitas opções no Brasil de locais para se ter uma pista de Fórmula 1 e que você não tivesse algo parecido. Enfim, essas são as questões. O trânsito de São Paulo, eles reclamam bastante também, mas a Interlagos, basicamente, resumindo, é uma pista que encanta pelo lado técnico e aterroriza pelo lado de logística e segurança. Bacana, correto. Show de bola, cara. É legal a gente saber isso, que a gente não tem tanto acesso, né, como você que tá lá dentro, o pessoal, por mais que a gente acompanhe, isso é meio fechado, assim, né? Mas eu imagino, gente, assim, mais uma vez falando de Interlagos, a gente está nessa semana de discussão da privatização ou da venda. É muito importante que esse processo seja um processo de privatização para que o templo da Fórmula 1 no Brasil seja preservado, tá? De uma forma como não aconteceu, por exemplo, com o Autódromo Nelson Piquet em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Tá? No momento em que o autódromo entrou na vala comum de apenas um terreno, não foi privatizado, o poder público fez o que quis com ele, como poderia ter feito se tivesse vendido para iniciativa privada, que no fim das contas é o que vai acontecer, porque todas aquelas arenas ali serão comercializadas de alguma forma. Você fica sujeito a alguém vir um dia e destruir a pista sem grandes discussões. Quando o público de Fórmula 1 do Rio de Janeiro percebeu, e do Brasil, que era apaixonado por Jacarepaguá também, que era um autódromo sui generis também, com características muito específicas, uma pista totalmente plana, você tinha visão 100% das curvas. Eu não sei qual de vocês conseguiu ver alguma competição em Jacarepaguá. Era uma pista que tinha uma característica muito, muito específica, e era muito bacana de ver corrida lá, apesar de todos os problemas de estrutura que ela tinha. A gente perdeu essa pista porque houve um processo nebuloso de passagem daquele espaço para o comitê organizador dos Jogos Olímpicos, primeiro dos Jogos Pan-Americanos, né, e depois dos Jogos Olímpicos, para a construção das arenas, que é algo positivo, mas poderia ter sido feito em outro lugar, em outro terreno. Eu tenho medo que Interlagos, sendo vendida e não privatizada, algum louco tenha poder o suficiente para destruir um templo mundial da Fórmula 1. Esse é o meu principal temor. E se a Fórmula 1 sair
do Brasil, de São Paulo e do Brasil, né, porque o Brasil não tem outra opção hoje em dia para a Fórmula 1, eu temo que isso aconteça, porque durante todo ano, nós ouvimos rumores, inclusive isso aí é uma notícia que eu tenho, que nunca falei, mas enfim, o produtor das transmissões da Fox Argentina, o Felipe, que produz alguns eventos de automobilismo em Buenos Aires, ele me disse, mais ou menos em maio, que o Bernie Ecclestone vinha sondando ele e algumas pessoas de Buenos Aires para tentar levar a Fórmula 1 para lá, o que já parecia ser um movimento nesse sentido. Depois o Bernie deu algumas declarações parecendo que realmente ia levar a Fórmula 1 para a Argentina e tirar do Brasil. Se isso acontecer, a gente tem que fazer de tudo para que isso não aconteça. Se isso acontecer, a gente vai ficar muito vulnerável que um louco apareça, compre Interlagos e faça o pior. Entendeu? Então, assim, que nem queriam fazer em Curitiba, né? A gente precisa ter uma mobilização de quem é apaixonado por automobilismo para que isso seja tratado com cuidado e da forma mais transparente possível. E eu acho que durante a cobertura do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 na TV Globo, esse tema vai ser recorrente. A gente vai falar disso algumas vezes. Bacana. Isso é bom, é legal. Pessoal que tá ouvindo aí, vamos ficar atento. Se rolar privatização, pedir transparência, abaixo-assinado para manter a pista, se for para privatizar, para ter corrida, para manter mesmo. Porque no processo de privatização você põe a causa fim, né? Você vende a iniciativa privada, né? Você privatiza, né? Porque a expressão é essa, mas você mantém a causa fim. Aquele é um espaço dedicado ao automobilismo. Entendeu? Isso é que é importante que exista num processo de privatização. Se for uma venda comum, a gente corre o risco de cometerem um pecado com o templo do automobilismo mundial. Vamos esperar para os próximos capítulos aí e torcer para o melhor, claro. Correto, a gente pode abrir um espaço para perguntas, uma pergunta de cada um, para uma curiosidade para você. Então, quem quiser começar, vamos lá, gente. Bom, eu gostaria de começar. Correge, você disse que você é fã de Brabham, de Lotus e de Williams. Uma situação hipotética, se você tivesse uma máquina do tempo, que corrida você gostaria de ver de uma dessas equipes? Você gostaria de estar assistindo lá ao vivo, em loco? Vamos lá. Pra quem não conhece assim, eu sou um fã, confesso, do Nelson Piquet, tá? Fui criado, enfim, com essa paixão pelo Piquet e pelas coisas do Piquet e nunca me desfiz disso. Até hoje é a pessoa que realmente me deixa nervoso assim, quando eu tô perto. Eu tenho até dificuldade assim, de entrevistá-lo. Inclusive a tua capa do Twitter é o carro dele. Exatamente. A 52, né? Enfim, foi um carro fantástico da temporada de 83 do bicampeonato dele. Eu gostaria muito de ver o Grande Prêmio do Canadá de 84. Né, que é o grande prêmio do pé queimado do Piquet. É uma pista que eu adoro e é uma corrida assim, fenomenal do Nelson, que eu gostaria muito de ver em loco, assim, se eu pudesse entrar na máquina do tempo. Pra galera que não sabe, essa corrida que o Correge se referiu foi uma que, na época, em 84, os radiadores dos carros eram na frente. E o Piquet ele até conta que toda vez que ele encostava no pedal, ele queimava o pé. Ele chegou ao final da corrida com bolhas nos pés. Venceu a corrida, mas chegou com bolhas nos pés. Ele falou que ele gritava durante a reta, né? Exato. Isso é bem o Nelson, era né? muito fina, né? A sapatilha era super fina, enfim, era um processo experimental. O Gordon Murray era um projetista extremamente ousado, né? Ele fez vários carros maravilhosos, mas fez vários carros perigosíssimos também, tipo o carro skate que matou o Hélio De Angelis, né, na Brabham. Ele ousou nesse carro de 84, que não deu tantas alegrias, mas deu essa alegria. Essa corrida é uma corrida fenomenal, assim, de se rever. Gostaria muito de ter visto. Marcelo, aproveitando o que o Will tinha falado sobre as coisas que você gostaria de ver, então, não sei se foi realmente essa, mas é justamente o que eu gostaria de saber. Qual foi a primeira temporada de Fórmula 1 que você acompanhou, assim, com criança ou adolescente? Como criança, enfim, deixa eu contar pra vocês, eu sou nascido em 81, tá? Mas aí as pessoas falam, mas você era muito novo pra acompanhar isso.
Eu tenho irmãos, mas eu fui praticamente criado como um filho único. Meu pai era separado da minha mãe, do casamento deles. Era só eu, meus irmãos moravam cada um por um canto, cada um com seu pai ou com sua mãe, enfim, porque é uma confusão danada a minha família. Então eu fui criado meio que pela televisão, num apartamento no Leblon, no Rio de Janeiro. E me apaixonei. Meu primeiro interesse, assim, esportivo, foi Fórmula 1 e especialmente a temporada de 86 é uma temporada muito viva na minha cabeça, assim. Eu lembro a corrida do Japão, lembro bastante, assim, a forma como a Williams desperdiçou aquela temporada. Eu lembro dos comentários do meu pai, porque meu pai nunca foi um cara muito ligado a futebol, foi sempre um cara mais ligado a Fórmula 1, automobilismo, vela. E então, assim, é natural que eu me apaixonasse primeiro por aquilo e depois por outras modalidades esportivas. E eu lembro muito das discussões dos amigos do meu pai sobre o que vinha sendo feito na Williams, né? Como o Piquet era prejudicado em detrimento do Mansell e como o Prost espertamente se aproveitou daquela situação e conseguiu conquistar um título com a McLaren. Depois da temporada de 87 eu já lembro bem mesmo de detalhes de corrida. Essa temporada eu lembro bastante, inclusive com a pancada do Mansell no fim de semana no Japão, né, que o Piquet falou que se arrependeu depois de ter falado que a mulher do Mansell era horrorosa antes dele sair para a pista e dar aquela porrada, né, que ele pilhou tanto o Mansell que ele acha que ele teve alguma influência nisso. Mas foi uma temporada espetacular e que depois eu me surpreendi, assim, com o Piquet em entrevistas dizendo que ele, naquele momento, ele já era um segundo mais lento do que ele sempre foi por causa da pancada de San Marino, né? Enfim, de San Marino, de Imola, né? A gente fala San Marino porque é o nome do GP, mas Imola é longe pra cacete de San Marino. Depois também eu descobri isso viajando depois, né? Mas enfim, essas são as temporadas. E depois todo o período do Senna, né? Porque eu também. Aí foi muito engraçado, porque minha família toda começou a torcer muito pro Senna, e quando teve a briga do Senna com o Piquet, eles ficaram contra o Piquet, mas eu ali fiquei fiel ao Piquet, fiquei lá e tal. Então quando eu era criança eu tinha uma implicância com o Senna, e depois que eu cresci, né, já ainda com ele vivo, acompanhando, eu passei a admirar muito o Senna, e profissionalmente eu tenho uma admiração profunda por tudo que o Senna fez, assim, e lembro bem também de grandes momentos do Senna, assim, grandes momentos. Por exemplo, a corrida de Donington Park, que é um primor, assim, né? Que é a única corrida naquela pista fantástica que é Donington, que é uma pista minimalista, intimista, muito bacana, e foi uma corrida simplesmente espetacular, assim. Aliás, você havia falado do acidente do Mansell, realmente é uma cena que até hoje ainda me impressiona, porque ele bateu com a traseira da Williams, né? E logo depois, assim, você vê que a Williams, conforme ela vai batendo no chão, ela não bate e para, ela vai quicando como se fosse uma bola de futebol. Sim. É horrível aquilo. Foi uma batida muito feia, né? O Mansell teve muita sorte ali da forma como ele saiu do acidente, né? A pista de Suzuka é uma pista muito traiçoeira, e até por isso muito interessante de se acompanhar as corridas, né? Eu hoje estava vendo um vídeo do Max Verstappen descrevendo as dificuldades, né, das curvas, né, da Dunlop, da 130R, que a primeira vez que ele passou pela 130R, que falaram para ele fazer flat outs, né, ele não acreditou que era para ser daquele jeito, mas ele fez assim, achando que ia dar uma merda, mas não deu. Essas coisas são fantásticas, assim. Eu sou fã dessas pistas, assim, old school, como eles costumam dizer, assim, muito bacana. E a 130R é a famosa curva onde se dividem os homens, separam-se os homens dos meninos, né? É verdade. É capaz do cara falar tão fino na saída da curva que ele entra homem e sai menino, né? Fenomenal. Luizão, você tem alguma pergunta pro Correge? Sim, eu tenho sim. A minha pergunta é sobre se tem alguma coisa já em mente de um programa sobre automobilismo, porque nós aqui, todos aqui somos fãs do Linha de Chegada, né? Que tinha com o Reginaldo, sabe? Se tem alguma coisa já em mente, algum projeto que você pode ter, né? Se você pode falar pra gente, se você tem essa ideia ou não, sobre alguma coisa assim. Eu gostaria muito de ter um programa, né? Mas isso é uma coisa que não depende muito da gente. A gente oferece os projetos, enfim. Eu participei algumas vezes do Linha de Chegada com o Regi,
que é uma referência absoluta, assim, é uma pessoa fantástica, assim, que todo mundo que ama a Fórmula 1 e jornalismo deveria conhecer, porque ele é uma pessoa muito humilde, muito, muito bacana, e com muito conhecimento. Eu gostaria muito que voltasse, né, que a gente tivesse algum programa de automobilismo. A gente faz no Globoesporte.com com alguma frequência o Voando Baixo, que é meio que em cima da marca do Rafael Lopes, que é nosso produtor da Fórmula 1 lá, que é um louco por automobilismo, assim, também completamente insano. E a gente tem uma ideia de tentar transformar o Voando Baixo num programa com mais pessoas, com mais estrutura e da grade regular de algum dos canais do Sport TV, mas a gente precisa desenvolver isso pro futuro. Legal, quem sabe colocando o Sport TV 3 ali, ó. Pois é. Fica legal, seria muito bacana. Bacana. Bom, corrige a minha pergunta, é um pouco mais, mais uma curiosidade, tá? A gente queria saber qual foi o maior perrengue, cara, que você passou em algum autódromo ou estádio, ou cobrindo qualquer modalidade esportiva aí. Cara, eu já passei por umas coisas engraçadas, assim, né? A Fórmula 1, eu tive o momento mais difícil, assim, da minha carreira profissional mesmo, assim, como um todo, não importa o esporte, foi na Fórmula 1, que foi a minha primeira corrida como repórter titular da Fórmula 1. Eu já tinha feito algumas corridas, mas a primeira como repórter titular da Fórmula 1, cobrindo fora do Brasil, foi o Grande Prêmio da Austrália de 2013. Isso, não sei se vocês se lembram, foi uma corrida vencida pelo Kimi Raikkonen com a Lotus. Fiquei muito feliz assim, com isso, porque eu gosto muito da Lotus. Foi uma corrida muito louca, porque no fim de semana caiu uma chuva torrencial e a gente ficou no ar, eu, Reginaldo e Galvão, ficamos no ar no treino, na classificação, quase 4 horas. Entre começa o treino, não volta o treino por causa da chuva, enfim, aquela indecisão dos comissários de prova, até eles decidirem passar a classificação para o domingo de manhã e aí fazer a corrida, a classificação no domingo de manhã e a corrida no domingo à tarde. E aquela minha primeira transmissão com a Fórmula 1, que era um esporte que eu amava tanto fora do Brasil. Eu fiquei tão nervoso com a situação, e a chuva, era difícil de se movimentar, de entrevistar as pessoas, assim, né? Eu não sabia ainda muito o tom, como tratar as pessoas na Fórmula 1. Depois eu percebi que era uma coisa mais informal, mas eu entrevistei o Jack Stewart, por exemplo, foi a primeira vez que eu o entrevistei na minha vida, depois fiz várias vezes. E naquela chuva torrencial, eu chamei ele de Sir várias vezes, assim, ele ficou olhando com a cara de estranho, assim, sabe? Então, assim, aquela adequação ali foi a situação mais difícil, porque foi muito tempo no ar, num ambiente que eu ainda estava muito nervoso e meio como fã, mais como fã do que como repórter mesmo. Foi difícil trocar a chave ali. Bacana, legal. Bom, pessoal, a gente está chegando aí no final de mais um episódio nosso aí. A gente teve a grande honra de ter o Marcelo Correge aí com a gente. Então a gente só tem a agradecer. Você com certeza engrandeceu o nosso podcast. As portas para vocês estão abertas sempre. Correge, se você tiver um domingo à noite. Pessoal, vocês vão gravar? Posso gravar? Quando você quiser, a casa é sua. O Sérgio Maurício já gravou com a gente uma vez. Então é muito legal ver o pessoal que faz jornalismo em alto nível, com qualidade, conversando com a gente que é amante, talvez possa ter um sonho de qualquer dia tirar uma foto com o piloto. Vocês que têm contato com os pilotos, estão na pista, conversar com a gente é muito gratificante pra gente. Então a gente só tem a agradecer. Correge, muito obrigado pela sua participação e tamo aí, cara, precisando, a gente tá com as portas abertas. Quando você precisar de alguma coisa nossa, você pode contar com a gente. Tamo junto. Muito obrigado, galera. Eu fiquei muito feliz de participar do Autooctanagem. Acho que é dessa forma que o automobilismo vai voltar a ser popular, como já foi no Brasil, com esse tipo de movimento dos fãs mais apaixonados mesmo, e com essa troca de ideias, né? Com a gente que está lá trabalhando, tentando trazer o melhor. Às vezes nosso trabalho é um pouco incompreendido também por fãs mais conhecedores do tema, porque eles desejam uma transmissão mais específica, mais especializada, falando mais de detalhes da parte tecnológica da Fórmula 1,
mas é preciso lembrar que para que a Fórmula 1 continue na TV aberta, a gente precisa falar com um público que é leigo e que tem interesse também em coisas mais simples da Fórmula 1. Então, assim, essa dificuldade de falar para dois públicos, ela às vezes cria uma barreira na comunicação entre nós, da imprensa, que trazemos as informações, e os fãs mais apaixonados, né? Eu quero deixar um canal aberto das minhas redes sociais, @Marcelo Correge no Twitter, @Marcelo Correge no Instagram, Marcelo Correge Repórter no Facebook, é minha página oficial, né, no Facebook. Qualquer sugestão de pauta, de correção de informação ou de lembrança de algo que seja interessante para uma corrida que eu esteja, eu agradeço do fundo do coração, porque eu acho que é assim que a gente faz a melhor transmissão possível e o melhor jornalismo esportivo possível. É com a ajuda de vocês que propagam o nosso trabalho, que são, na verdade, a razão de tudo isso, né? Fiquei muito feliz mesmo pelo convite e aguardo vocês nas redes sociais em outra oportunidade aqui no Autooctanagem. Tô indo, não faço Suzuka, tô indo para Estados Unidos, Austin, Texas, Hermanos Rodrigues, Cidade do México, depois Interlagos e Abu Dhabi. Faço as 4 últimas corridas do ano e a gente vai se falando pelas 1000 formas agora de comunicação, né? Bacana, Correge. Fez uma invejinha branca pra gente aí. Vai ser bacana esse final de temporada aí, vou te acompanhar. Não, vai ser legal mesmo. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer o Luizão, o Rui, o Will e mais uma vez o Correge. Assim como o Correge, a gente também tá no Twitter, estamos no Facebook, estamos também no YouTube, além do nosso blog. Então, obrigado pela sua audiência. Pensou em velocidade, pensou Autooctanagem Brasil. Um abraço.